E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente vai tentar desvendar um dos maiores plot twists da história do Brasil, que foi a nossa proclamação da República. Vocês já pararam para pensar como o Brasil era diferente de todos os seus vizinhos na América do Sul? Naquela época, enquanto todos os países ao redor aqui do Brasil eles já tinham se tornado repúblicas, o Brasil continuava sendo um império, com um monarca europeu aqui no poder. No caso, ele não era europeu, mas ele era de família europeia, vocês não entenderam, né? Como dizia o historiador Denis Bernardes, a gente era um império entre repúblicas. Mas como é que esse império, que durou 70 anos, caiu assim de repente, sem ninguém notar? Quais foram as tretas, os personagens, a fofoca de bastidor que levaram o Brasil a dar um tchau para a monarquia em 15 de novembro de 1889? Preparem-se para um vídeo completo sobre esse momento fascinante da nossa história. Beleza, vamos situar a galera. Enquanto a nossa vizinhança toda já tinha chutado seu passado monárquico, no caso a Espanha, a gente continuava com a realeza portuguesa, ou mais ou menos isso, mandando aqui no pedaço. Primeiro com Dom Pedro I, aquele que deu o grito do Ipiranga, e depois com o filho dele, o Dom Pedro II. Não que a gente nunca tivesse flertado com a ideia de república, tá? A gente teve alguns casos republicanos, tipo a Revolução Pernambuco, de 1817, que tentou criar um país independente no Nordeste por um tempinho. Teve também no Sul a galera da República Rio-Grandense e a República Juliana durante a Guerra dos Farrapos. Mas foram tipo namoro de verão, sabe? Eles não duraram muito. No comando aqui do Império, o Dom Pedro II, ele ficava trocando os ministros como quem troca de roupa, assim. Uma hora eram os liberais, outra hora eram os conservadores. A cada crise política que a gente tinha, o imperador ele desfazia o gabinete e instaurava um novo. Só que essa dança de cadeira, ela não resolvia a insatisfação que crescia no país. Mas e o movimento republicano? Ele tinha duas vertentes principais. Tinha a galera meio paz e amor, que queria uma transição suave, tipo esperar o imperador morrer ou abdicar numa boa. E tinha a galera do vamos quebrar tudo, que queria uma revolução popular para ontem. Aí um marco importante no movimento republicano como um todo foi o Manifesto de Tu, que lançou as ideias da causa, mas sem dizer direito o que ia fazer, como ia fazer. Tá? Tipo, sei lá, aquele amigo que te chama para sair, mas não sabe para onde. O republicanismo ele era uma ideia muito popular entre intelectuais, a galera da grana e alguns militares que estavam de saco cheio já do regime. Ele não era uma coisa muito popular, então assim, o povão mesmo, no final das contas, ele era monarquista. O Glauco Carneiro, que é um jornalista, ele falou que esse republicanismo ele era mais um sonho de uma elite cansada do velho regime. Mas mesmo sendo pequeno, eles se organizaram. Fundaram o Partido Republicano em 1870 e na época do golpe tinham uns 237 clubes e 74 jornais espalhando essa ideia republicana. O Dom Pedro II ele era um monarca muito peculiar, principalmente para a época dele. Diferente dos reis europeus, que eram cheios de pompa, ele era mais tranquilão. Ele recebia o povo, ele era anti-escravagista, ele viajava no anonimato e ele até tinha uma certa simpatia pelas ideias republicanas. Então imagina assim, era um rei curtindo a ideia de não ser mais rei. Meio doido. Ele era tão mente aberta que ele até foi nas comemorações do centenário da Revolução Francesa. Ele se interessava muito pela Inconfidência Mineira, que era outra galera que queria chutar a monarquia. Esses gestos dele simbolizavam uma abertura para novas ideias e movimentos políticos, mesmo que eles desafiassem, em essência, né, a sua própria posição como chefe de Estado, a própria existência do Dom Pedro II como Dom Pedro II. Durante o reinado dele, os partidos republicanos provinciais, porque nessa época os partidos eram muito da província, tá? Dos estados. Assim. Eles foram fundados e alguns membros conseguiram alguns carrinhos do parlamento. Era uma tolerância política bem diferente do que a gente via por aí. Mas não se enganem, nas últimas eleições do Império, o republicanismo ele era uma minoria muito insignificante. A galera, como eu falei, ela ainda era fã da monarquia. Essa postura de boa do imperador era vista por uns como uma fraqueza,
por outros como uma sabedoria. Isso porque o Dom Pedro sempre foi uma pessoa muito inteligente, muito estudada. Mas no fim das contas, não adiantou muito para segurar o rojão que estava vindo. Como eu falei antes, a casa não caiu do nada. Foram precisos alguns ingredientes para a receita do bolo desandar. A gente pode falar que foram 3 causas principais que levaram a isso: a igreja, o exército e o fim da escravidão. E mais ou menos ligado com a displicência do Dom Pedro II, que já parecia encarar o império como algo que caminhava fatalmente para o aniquilamento. Então isso contribuiu para o desfecho que foi a mudança do regime. Então vamos ver em detalhes essas tretinhas aí. A luta pelo fim da escravidão e a campanha republicana, elas acabaram se misturando ali no final. As leis que foram libertando os escravos aos poucos, elas foram deixando os donos de escravos puto da vida com o governo. Essa libertação dos escravos, ela foi tipo série de TV com muita temporada. Ela começou em 4 de setembro de 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Ela proibiu trazer mais escravos para o Brasil. Então, nesse momento, acabou o delivery de escravizados. Só podia vender os que já estavam aqui. Então os cafeicultores ricos do Sudeste, que era uma região que se desenvolvia muito, eles foram comprando os escravos das fazendas decadentes do Nordeste. Foi uma lei que demorou um pouco para pegar, porque, né, Brasil, e fiscalizar essa costa gigantesca que a gente tem era complicado, e fiscalizar não é muito o nosso forte, né? Se é complicado hoje, imagina nessa época. Então, depois, em 28 de setembro de 1871, veio a lei do ventre livre. Filho de escravo nascia livre, mas só depois de trabalhar para o senhor da mãe até os 21 anos. Uma liberdade meio mais ou menos, né? Mas já é um segundo passo. Em 1885 veio a Lei dos Sexagenários, também conhecido como Lei Saraiva-Cotegipe, que ela libertou os escravos com mais de 60 anos, com pagamento de indenização por parte dos seus antigos proprietários, mas sem direito aos antigos proprietários de receber indenização do governo. Guardem essa informação, tá? Dos proprietários não recebendo indenização do governo. Mas um detalhe aqui: a expectativa de vida na época era bem baixa. Então, assim, era melhor que nada, mas era uma lei meio estranha para o contexto. E finalmente, né, vem a cereja do bolo, ou no caso a gota d'água para os escravocratas. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, que estava substituindo o pai, que estava em viagem, ela assinou a Lei Áurea. Era o fim da escravidão, mais de 700 mil pessoas foram libertadas. Festa para uns, pesadelo para outros. Os antigos donos de escravo, eles se sentiram traídos, abandonados pelo império, principalmente porque a abolição não veio junto de uma indenização para os donos de escravo. Vamos tentar pensar com a cabeça da época, tá? Era como se o governo ele tivesse prometido mundos e fundos e depois puxado o tapete. Isso é anacronismo, tá? Tenta imaginar o seguinte: o escravo ele era tido como um bem do dono. E aí, do nada, o governo decide tirar esse bem, sem pagar nada por isso. Uma espécie de roubo na cabeça deles, tá? Então, assim, a monarquia perdeu um apoio muito importante, que eram os donos de escravo. Desde sempre aqui no Brasil, a igreja e o Estado elas eram unha e carne, mas com o Estado mandando mais. É uma herança que a gente teve do sistema português, que era o padroado. Então, nesse tempo, as relações entre a igreja e o Estado elas eram reguladas pela Constituição, que era de 1824. Era mais ou menos assim: o imperador ele nomeava os bispos, ele controlava a grana da igreja, ele era tipo um chefe da igreja aqui. O clero, ele era meio que, de certo modo, um funcionarismo público, tá? Uma vez que o clero era pago pelo Estado, ele era pago pelo Império. Essa intromissão do poder civil, ela era tão grande que até certo ponto, assim, as bulas papais, que são documentos escritos pelo Papa, são leis do Papa, elas precisavam que o imperador revisasse primeiro para serem levadas ou aplicadas para os fiéis. Ou seja, qualquer decisão do Papa precisava de um carimbinho imperial. O problema é que tinha muito padre envolvido com a maçonaria. Em 1872, o padre Almeida Martins, que era um maçom, ele fez um discurso elogiando um político maçom, o Visconde do Rio Branco, que é pai do Barão do Rio Branco.
O bispo dele, que era o Dom Pedro Maria de Lacerda, ele não gostou desse pronunciamento do padre e mandou ele largar a maçonaria. Aí os maçons ficaram bravos e começou a treta. Aí é nesse contexto que a gente tem o início da questão religiosa, que foi uma série de conflitos entre 1872 e 1875, tá? Entre a igreja e o Estado. Esse embate ele refletia um conflito mais amplo entre as tendências liberais e anticlericais do Estado e o poder tradicional da igreja. O que aconteceu é que nesse momento, que a gente está falando aqui, o Visconde do Rio Branco ele estava no poder, então a maçonaria subiu junto ao poder com ele. Então ele meio que declarou guerra ao catolicismo e isso foi muito aplaudido pelos colegas dele e por parte da imprensa da época, que também era muito anticlerical e também dominada já nesse momento pelo positivismo, que são as ideias de Augusto Conte. Aí, para piorar a situação, o Papa Pio IX, lá em Roma, no Vaticano, num contexto já de reformulações que a igreja já sofria, com questões como o padroado, o galicanismo, que são outros movimentos parecidos, ele mandou umas regras novas, né, as bulas, condenando as práticas que o Vaticano considerava inadequadas. E entre elas, ele proibia que os católicos participassem de sociedades não católicas, como a maçonaria. Então, com essa bula, dois bispos aqui no Brasil, o Dom Vital e o Dom Macedo Costa, eles tentaram aplicar essa bula do Papa. Só que, inicialmente, eles tiveram seus pedidos ignorados por alguns padres deles. Eles tentaram cumprir as ordens, né, não foram aceitos, e aí eles decidiram excomungar os padres maçons que não obedeceram às ordens do Papa. O governo imperial, que estava cheio de maçom importante, né, inclusive, como eu falei, o chefe dos ministros, o Visconde do Rio Branco, eles viram isso como uma afronta. Resultado, o governo mandou prender os dois bispos. Você imagina a confusão. O Conselho dos Ministros, então, decidiu denunciar os dois padres para o Supremo Tribunal de Justiça. Eles foram presos e transferidos para o Rio de Janeiro. Os dois eles foram condenados a 4 anos de prisão com um trabalho forçado, só que a pena depois foi revertida pelo imperador em prisão simples. Só que prender um bispo por seguir uma ordem do Papa, isso deu um rolo danado. Quem era católico ficou revoltado com isso, só que os liberais defenderam o governo, porque era o que o padroado permitia no Brasil. Então, pela legislação estava certo, moralmente não. Então essa quizumba toda demorou uns 3 anos. Então só em 1875 o imperador ele decidiu dar anistia para os bispos, meio que uns tipo, esquece aí, galera. Mas o estrago estava feito. A igreja ficou de mal com a monarquia. Muitos padres começaram a achar a ideia da república mais interessante. A terceira causa, que é a questão militar, ela foi a treta mais longa e a mais complicada também. Basicamente, os militares, especialmente depois da Guerra do Paraguai, que é onde eles se acharam os heróis da pátria, e foram realmente, poderia se achar isso realmente pela luta deles, eles se sentiam que eles não eram valorizados pelos políticos civis, que eles chamavam de casacas. Então, nesse momento, os militares eles reclamavam de tudo, de promoção demorada, de falta de treinamento, de equipamento ruim e principalmente de serem excluídos das decisões importantes no país. Não vai ser a última vez que isso vai acontecer. Nessa época, os militares eles eram proibidos de dar pitaco na imprensa sobre política. Isso desde 1875. Era boquinha fechada para quem usava farda. Em 1873, o Marquês de Paranaguá, que era um senador, ele propôs criar uma pensão obrigatória para os militares em caso de morte. Era uma coisa boa, mas era obrigatório. Então a galera do exército ela odiou essa ideia e criou-se o Diretório de Resistência, que foi liderado pelo tenente-coronel Sena Madureira. Esse Sena Madureira ele escreveu um artigo na imprensa metendo o pau no projeto e foi punido por desrespeitar a regra de não falar na imprensa. Em 1876, mais treta.
Aí teve artigo do Júlio de Castilhos, que era um jornalista e político muito importante, lá do Rio Grande do Sul, defendendo o Sena Madureira. Depois, o deputado Simplício de Rezende, ele criticou o coronel Cunha Matos, que tinha feito uma denúncia contra um capitão por roubo. Aí o Cunha Matos, ele foi na imprensa, respondeu e foi punido. 2 diazinhos de prisão. Em agosto desse mesmo ano, o Visconde de Pelotas ele criticou as punições no Senado e o Sena Madureira usou de novo a imprensa para se defender contra o senador Franco de Sá. Então virou uma troca de farpas públicas. Como a coisa estava escalonando demais, nesse momento entra o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele era um militar muito respeitado. O ministro da Guerra mandou Deodoro punir o Sena Madureira, só que o Deodoro respondeu na lata, falando que a regra ela proibia o militar de brigar com o militar na imprensa, não com civil. E aí ele não puniu. O Sena Madureira ele foi repreendido de novo e protestou de novo usando a imprensa. Então foi criando um ciclo sem fim nisso aí. Com isso, a coisa ela virou meio que uma defesa da classe militar, né? No Sul, no Rio Grande do Sul, fizeram uma homenagem para o Sena Madureira com a presença de todos os oficiais e a permissão do Deodoro, que nesse momento ele era o chefe militar de lá. O barão de Cotegipe, que era o presidente do Conselho de Ministros, ele pressionou o Deodoro de novo. Como a confusão só estava aumentando, o governo ele tentou apaziguar a situação, aí ele suspendeu essa regra da mordaça na imprensa e disse que estava cancelando as punições se os militares, o Sena Madureira e o Cunha Matos, eles pedissem desculpas formalmente. Mas o Sena Madureira e o Cunha Matos, eles eram teimosos pra caramba também. Eles não pediram desculpa e a treta continuou. Então você imagina, a gente está caminhando aqui para um aumento dessas confusões do governo com os militares. A gente chega então em novembro de 1889 com uma panela de pressão que estava prestes a explodir. Então vamos tentar fazer de uma forma cronológica de novembro de 1889. No dia 9, teve uma reunião no clube militar. A galera que estava lá, ela decidiu que era hora de derrubar a monarquia. Mas para não parecer só um golpe militar, eles queriam trazer civis republicanos para o bonde. No dia 10, o Deodoro, que ele ainda estava em cima no muro, entre defender o imperador e defender a sua classe militar, ele recebeu a visita do Benjamin Constant. Benjamin Constant, ele era um militar, ele era um professor, tá? Só que ele era republicano. E ele era muito querido pela juventude militar, né? E o Benjamin Constant foi lá na casa do Deodoro para dar aquela pressãozinha lá, que eles precisavam do Deodoro. O Benjamin prometeu que eles iam tratar o imperador e a família imperial com todo respeito. Aí o Deodoro soltou uma frase histórica: Benjamin, já que não há outro remédio que leve à breca a monarquia, não há mais nada que esperar dela. Venha a república. Mas aqui, ó, não pensa que o Deodoro ele era um republicano, não, tá? Ele era monarquista, mas antes disso ele era um militar. Então isso explica a sua mudança de pensamento, tá? A sua traição ao imperador. Só para a gente esclarecer essa questão, olha só o que ele escreveu para um sobrinho dele um tempo atrás. Quem quer república, quer que o Brasil seja dos Gaspares, Cotejipes, Paulino de Souza, etc., que eram políticos na época. Os brasileiros estão e estarão muito mal educados para republicanos. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monarquia. Se mal com ela, pior sem ela. Não te metas em questões republicanas, porquanto república no Brasil e desgraça completa é a mesma coisa. Os brasileiros nunca se prepararão para isso, porque sempre lhes faltarão educação e respeito para isso. Pois é, o cara ele achava que a república ela era uma furada para o Brasil, só que a questão militar, as brigas com o governo foram empurrando ele para esse lado, o lado golpista. A gente pode falar, exagerando aqui, que foi mais por birra e defesa dos colegas do que por amor à ideia de república. No dia 11 teve mais uma reunião na casa do Deodoro, aí o Benjamin insistindo ainda para o general, falando que não tinha como recuar mais, que o exército já ia fazer revolução e que não dava mais para ficar trocando 6 por meia dúzia, que era trocar um ministro liberal por um ministro conservador por um ministro liberal. Então o Deodoro ele ainda estava num dilema aqui,
né, se ele continuava fiel ao imperador, que ele admirava pessoalmente, ou se ele ia ser leal aos seus companheiros de farda, que estavam sofrendo com represálias do governo. No fim, o espírito de grupinho falou mais alto para o Deodoro. Enquanto isso, tinha gente importante que ainda era fiel ao governo, como no caso do Floriano Peixoto. Mas aí começa uma parte meio que de novela mexicana envolvendo o Floriano Peixoto. Não vai ser a última vez que o Floriano Peixoto vai dar uma dessa. No dia 13, o Deodoro ele chama o Floriano para um papo e avisa: ó, a monarquia acabou, parceiro. E o Floriano? Ele sorriu, acenou, mas continuou no governo. Mas começou a ajudar os conspiradores por debaixo dos panos. Ele até mandou um aviso para o seu chefe, que era o Ouro Preto, que era o chefe do gabinete de ministro, falando o seguinte: a esta hora deve Vossa Excelência ter conhecimento de que tramam algo por aí além. Não dê importância, tanto quanto seria preciso. Confie na lealdade dos chefes que já estão alertas. Só que o imperador, ele confiava tanto no Benjamin Constant, que tinha sido professor dos filhos dele, que ele falou o seguinte: ele é uma excelente criatura, incapaz de violências, muito meu amigo, mande chamá-lo, fale com franqueza, e verá que ele acabará voltando ao bom caminho. Então aqui a gente já está no dia 14. O Ouro Preto, depois que ele recebeu esse aviso do Floriano, mandou a polícia ficar de olho na situação. De um lado, os golpistas foram lá e soltaram a fake news. O Major Solon, ele foi para a rua e espalhou boatos de que iam prender o Deodoro e o Benjamin Constant. A notícia ela saiu nos jornais, a galera do exército ficou pistola e resolveu já partir para cima do governo. O Ouro Preto, ao saber do ataque que seria iminente, o que ele fez? Ele se refugiou no quartel-general do exército. Foi tipo ele se esconder na casa do inimigo achando que estava seguro. Sabe filme de terror, quando a pessoa sobe a escada e tal, em vez de sair pela porta? Enfim, Ouro Preto ele mandou um telegrama desesperado para o imperador falando o seguinte: Senhor, essa noite o 1º e o 9º Regimento de Cavalaria e o 2º Batalhão de Artilharia, a pretexto de que iam ser atacados pela Guarda Negra e de ter sido preso o Marechal Deodoro, armaram-se e mandaram prevenir o chefe do quartel-general de que viriam desagravar aquele general. Enquanto a coisa estava esquentando, né, já quase acontecendo, o Deodoro e o Benjamin eles estavam doentes. O Deodoro ele tinha uma saúde muito frágil, tá? Ele estava muito mal. Ele tinha falta de ar. E ninguém achava que ele ia conseguir levantar da cama, nem que ele ia durar muito. O Benjamin ele achava que o Deodoro ia morrer, né? E o Cerzedelo Correia ele escreveu o seguinte: marchavam as tropas, comandadas pelo Major Solon e Benjamin. Não vendo Deodoro, interpelei Benjamin sobre quem comandava essa força. Benjamin respondeu-me: Deodoro vem aí, mas se não vier, comandará esta força o Floriano. Ou seja, o plano B era o Floriano, que era, nesse momento, amigo do governo, fiel ao Ouro Preto. Mas o Deodoro, como um herói de filme de ação, ele deu um jeito, levantou da cama, pegou um cavalo emprestado e foi liderar a tropa. Mas assim, mesmo com a tropa em movimento, a coisa estava meio confusa. Nem todo mundo sabia o que estava acontecendo. O comandante de um dos regimentos, o Lobo Botelho, ele mandou a tropa dar vivas ao imperador, no meio de uma marcha para tirar o imperador. Aí ninguém obedeceu e ele abandonou a marcha. Mas e a defesa do governo? O governo tinha tropas, mas ele não conseguiu reagir. O Ouro Preto ele confiava no Floriano e mandou ele prender o Deodoro. Só que o que o Floriano fez? Ele ficou lá paradão. Ele deixou os rebeldes cercarem o quartel-general com canhões, e aí o Ouro Preto ficou puto com o cara. Falou: pô, no Paraguai a gente lutou muito mais, com situações piores. E o Floriano foi e respondeu para ele: sim, mas lá a gente tinha na frente inimigos, aqui somos todos brasileiros. Ou seja, não há tradução. Não vou fazer nada não, irmão. Se vira aí. E aí, sem ter como resistir, né, o Ouro Preto ele jogou a toalha. Ele mandou um outro telegrama para o imperador, ele já tinha mandado vários, falando que não tinha mais possibilidade de resistência, né, e que ele ia aceitar a intimação de exoneração feita pelo Marechal Deodoro. Apesar das ordens que ele tinha dado para a resistência, né, não ter dado eficácia, então ele estava entregando o cargo dele para o imperador. O Dom Pedro ele estava em Petrópolis, né, ele foi acordando com os telegramas que o Ouro Preto mandava para ele. Ele demorou
para entender a gravidade da situação, ele confiava muito nas pessoas, ele confiava também no Ouro Preto e nos generais que eles achavam que eram leais a ele. Então, com o Ouro Preto rendido, o Deodoro ele entrou no quartel-general, ele foi saudado pela tropa e ele deu a notícia para os ministros. Vossa Excelência e seus colegas estão demitidos por haverem perseguido oficiais do exército. Aí lá fora a galera dando tiro pra cima e gritando Viva a República. Só que o Deodoro, ele foi e deu um viva ao imperador. Então assim, meio doideira. O ministério tinha caído, mas tecnicamente a monarquia ainda estava de pé. Porque nesse momento o Deodoro ele não derrubou a monarquia, ele derrubou o gabinete de ministro. O Benjamin Constant e a Juventude Militar, Mocidade Militar, eles ficaram apreensivos com essa situação. Eles não tinham feito essa bagunça toda só para trocar de ministro de novo. Só que o Deodoro ele ainda estava resistindo à ideia de derrubar o imperador. Ele chegou a falar nesse momento o seguinte: nós não podemos impor uma forma de governo ao povo. O imperador ficará interdito. Convocamos uma constituinte e essa é que terá que resolver sobre a futura forma de governo no Brasil. Então, por algum tempo, o Deodoro ele resistiu a essa pressão republicana. Só que o ponto determinante, ou não tão determinante assim, segundo alguns historiadores, foi a fofoca, ou talvez não seja uma fofoca, de que o imperador ele tinha escolhido o Gaspar Silveira Martins para formar o novo governo. Só que o Silveira Martins ele era o maior inimigo político do Deodoro. No pano de fundo dessa história, além de divergências políticas, né, óbvio, tá a filha do Marquês do Triunfo, lá no Rio Grande do Sul, que ela tinha sido cortejada pelo Silveira Martins e pelo Deodoro. Só que no final das contas ela preferiu o Silveira Martins, o que deixou o Deodoro puto. E indignado com essa nomeação, né, do Silveira Martins, o Deodoro então finalmente decidiu concordar em proclamar a República, tá? Eu disse proclamar porque nesse momento ele já tinha voltado para a cama, passando mal de novo. Então meio que a monarquia ela caiu sem cerimônia nesse momento, né? Ela foi no boca a boca. O que diz dessa história é que o Silveira Martins ele foi só um boato para fazer a cabeça do Deodoro. Se foi verdade ou não, ela foi uma péssima escolha do imperador, porque além de irritar o Deodoro, o Silveira Martins ele nem estava no Rio. Ele demoraria uns 2 dias para chegar numa cidade que exigia uma resolução imediata para o conflito. E também é meio complicado a gente falar dessa forma, porque você está resumindo uma questão de um militar super importante a uma briga por mulher. Então, assim, a historiografia ainda não está muito certa sobre isso, beleza? Então, nessa noite mesmo, eles montaram o governo provisório com o Deodoro como líder. No decreto do governo provisório, eles prometeram um plebiscito para ver se o povo aprovava essas mudanças. Só que esse plebiscito só rolou em 1993. Ou seja, mais de 100 anos depois. Uma coisa bem brasileira, né? Então a proclamação oficial mesmo, ela só aconteceu no dia seguinte, no dia 16. Ela foi à tarde e na Câmara dos Vereadores do Rio. O Deodoro ele ainda estava de molho em casa, ele não foi. Ele mandou o Aristides Lobo no lugar dele, junto com o Benjamin Constant e com o almirante Eduardo van den Kolk. O Dom Pedro II ainda tentou uma última jogada, ele pediu para o conselheiro Saraiva montar um novo ministério, mas quando o Saraiva falou com o Deodoro, ele ouviu, ó, já era, acabou, governo novo, abraço. Aí que a ficha foi cair para o imperador. Ele estava deposto. Né? A falta de reação do Dom Pedro, ela facilitou muito para os golpistas. Ele meio que parecia cansado do trono. Ele tinha recebido apoio de militares leais a ele, incluindo o irmão do Deodoro, o Marechal Hermes Ernesto da Fonseca, mas ele preferiu sair de fininho, sem briga. Pode-se dizer que os monarquistas eles estavam reduzidos à mais absoluta inércia. Né? A princesa Isabel e o marido dela, o Conde de, eles até pensaram em resistir, mas o imperador não quis assim. Então essa proclamação da República, esse golpe da República, ele não teve mortes. O império meio que caiu por si mesmo, foi, sei lá, tipo uma fruta madura caindo do pé. A gente pode fazer essa analogia meio besta. A estrutura dos governos provinciais, assim, eles foram demitidos por telegrama. Simples, sem nada demais. Teve alguma resistência?
Teve, mas muito pouca. O ministro da Marinha, na época, o Barão de Ladário, ele chegou a trocar tiros com uma galera lá do Deodoro. Quando ele foi abordado, ele levou um tiro, levou uma coronhada, mas sobreviveu. Dizem até que isso daí foi mais por orgulho ferido do que por amor à monarquia, porque ele estava recebendo uma ordem de um subalterno. Um outro foco de resistência veio do Visconde de Itaunay. Ele tentou organizar uma resistência no Senado, mas ela não deu nada não. Aí o governo provisório ele deu 24 horas para a família imperial sair do Brasil. Eles ofereceram até uma graninha, 5.000 contos de réis, para manter a decência do imperador. O imperador ele recusou a grana, né, não quis, disse que ele só queria o que era dele por lei, né? Só que isso irritou os republicanos, eles ficaram putos da vida, eles acharam que era um desaforo do imperador, e aí eles transformaram o exílio em banimento, né? Tipo, tchau, não volta mais não. E a partida da família imperial ela foi na madrugada do dia 17 e foi feita às pressas. Os republicanos eles inventaram uma história de que o povo ia invadir onde o imperador e a família dele estavam hospedados, né? E aí isso justificaria a pressa. Na verdade mesmo, o medo dos republicanos era que os marinheiros que ainda eram leais ao Dom Pedro tentassem resgatar ele. E aí expulsando a família real bem rapidinho assim, os republicanos eles garantiram que não tinha mais chance de volta. E aí os monarquistas iam ficar sem quem lutar. Essa aparente facilidade com que a forma de governo foi trocada, ela pode dar uma falsa impressão de que havia um clamor popular e uma unidade entre os militares pela mudança do regime. Não, era bem diferente disso aí. O próprio Aristides Lobo, ele, que era um dos caras aí envolvidos no golpe, ele admitiu: o povo que, pelo ideário republicano, deveria ter sido protagonista dos acontecimentos, assistir a tudo bestializado. Ou seja, a galera ela ficou olhando sem entender nada, né? Eles falam que eles ficaram vendo como se parecesse uma marcha militar, né? Eles estavam, sei lá, vendo um filme complicado sem legenda. E entre os militares também não foi uma unanimidade. O Celso Castro, que ele é um historiador, ele vai falar o seguinte: o golpe de 1889 foi um momento chave no surgimento dos militares como protagonistas do cenário político brasileiro. Foi militar em sua organização e execução. No entanto, foi fruto da ação de apenas alguns militares. Quase não houve participação da Marinha, nem de indivíduos na base da hierarquia militar. Também estiveram ausentes oficiais situados no topo da hierarquia. Dentre os generais, apenas Deodoro esteve presente. Ou seja, foi um grupo pequeno que fez essa grande mudança no Brasil. O Deodoro e o Benjamin Constant, eles nem conheciam direito os políticos republicanos antes do golpe. E teve aquela frase que eu li para vocês do Deodoro não muito aberta ao republicanismo. O Hélio Silva, que é um jornalista e historiador, ele vai falar o seguinte no seu livro 1889. O que valeu a república é que os monarquistas se tornaram republicanos. Foi com homens da monarquia que Deodoro e Floriano consolidaram a república. A república não foi feita pelos republicanos. Foi um monarquista e soldado que se levantou de seu leito de enfermo ao encontro do boato de sua prisão. E assim, minha gente, o Brasil virou uma república, numa reviravolta digna de novela. Um império de quase 70 anos foi derrubado por um grupo de militares insatisfeito, com uma ajudinha, né, de uma parte da igreja descontente e dos fazendeiros que ficaram irritados com o fim da escravidão. Todas essas questões, né, com um imperador que parecia mais interessado nos seus livros do que no trono, e um povo que assistiu tudo de camarote, sem entender direito o que estava acontecendo ali. Eu tentei mostrar para vocês nesse resumo, isso é um resumo, tá? Leiam os livros, que a história é cheia de ironias. Assim. O líder do golpe ele não era republicano e era meio favorável à monarquia. A igreja que apoiava o império acabou ajudando a derrubar. E a república ela nasceu sem um apoio explícito do povo, que ela dizia representar, que é a ideia de república. Então eu acho que essa história ela faz a gente pensar muito sobre como as coisas acontecem no Brasil, né? Tipo, as mudanças elas vêm muito de cima para baixo. O povo ele participa ou ele só assiste? Os militares ele tem um papel maior do que eles deveriam ter na política? Isso naquela época, isso hoje? Então assim, são perguntas que ainda ecoam e que meio que se repetem,
né, até hoje. Eu acho que entender a proclamação da República, com todas essas tretas que eu coloquei aqui, todas as fofocas, as contradições, é meio que uma chave para a gente entender o Brasil de hoje, porque é a nossa gênese ali, né? Afinal, né, também a gente é herdeiro dessa história. Se você curtiu esse vídeo, vou fazer como todo mundo pede, né? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha para alguém que você acha que deve gostar dessa história ou aprender um pouco mais sobre essa história, tá? Se você não gostou, pode xingar também, fica à vontade, tá? Obrigado por acompanhar, valeu, até a próxima.